Olá, moçadinha! Sejam todas bem-vindas à aula 6 de MA 091 Matemática Básica, que trata de razões, taxas e porcentagem. Nessa primeira parte da aula, nós veremos apenas razões e taxas. Vamos ver, então, o que é uma razão. Razão, na verdade, é só o quociente entre dois números. E, em geral, esses números representam grandezas que têm a mesma unidade de medida. Essa unidade de medida pode ser, por exemplo, o litro. Então, se eu divido litro por litro, eu tenho uma razão. Se eu divido metro por metro, eu tenho também uma razão. Quando nós dividimos dois números que têm a mesma unidade de medida, a gente diz que o quociente é adimensional, ou seja, o quociente não tem unidade. Para exemplificar a ideia de razão, nós vamos usar um mapa do Acre, no qual a escala é 1 para 5 milhões e 300 mil. Essa fração, 1 sobre 5 milhões e 300 mil, é a razão. Ela indica que uma unidade qualquer no mapa corresponde a 5 milhões e 300 mil unidades iguais na vida real. Ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 5 milhões e 300 mil centímetros na vida real. Ou 1 quilômetro no mapa a 5 milhões e 300 mil quilômetros na vida real. Vamos imaginar que nesse mapa do Acre, a capital do estado, que é Rio Branco, e a cidade de Feijó distem 6,5 centímetros. Esse valor foi obtido pegando-se uma régua e medindo a distância entre as duas cidades. E o que nós queremos determinar é a distância real, aproximada naturalmente, entre as duas cidades. Como fazemos isso? A escala do mapa, então, é uma razão. E ela é obtida dividindo-se a distância no mapa pela distância real. Uma unidade no mapa corresponde a 5 milhões e 300 mil unidades na vida real. Portanto, se temos duas cidades que distam 6,5 centímetros no mapa, nós podemos, para descobrir a distância real entre as duas cidades, pegar a nossa razão, multiplicar o numerador e o denominador por 6,5 centímetros, de tal maneira que no numerador a gente vai ter 1 vezes 6,5, que dá 6,5, e no denominador a gente vai ter 5 milhões e 300 mil vezes 6,5, que corresponde a 34 milhões e 445 mil centímetros. Essa razão aqui final é a razão na qual nós temos no numerador a distância das cidades no mapa e no denominador a distância real entre as cidades. Isso significa, na prática, que as cidades distam 34 milhões 445 mil centímetros, o que é uma medida difícil de compreender para distâncias entre cidades. Então, nós pegamos essa distância e convertemos em quilômetros e obtemos 344 quilômetros. Só para lembrar para vocês, para que convertamos uma distância em centímetros em metros, movemos a vírgula 2 casas para a esquerda, então ela ficaria na posição que está esse ponto, e para convertermos uma distância de metros para quilômetros, movemos a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, como vocês podem perceber, essa distância aqui em quilômetros corresponde a aproximadamente 344 quilômetros. Vamos continuar nosso estudo aqui de razões, pegando um segundo exemplo, no qual precisamos descobrir se devemos encher o nosso tanque de combustível com álcool ou com gasolina. Dizem as revistas especializadas que, para decidir entre encher o tanque com álcool e encher com gasolina, nós temos que verificar a razão entre o preço do álcool e o preço da gasolina. Quando esta razão é menor do que 0,7, enchemos o tanque com álcool. Se a razão for maior do que 0,7, a gasolina é mais econômica. Então, vamos imaginar que tenhamos parado num posto que cobra R$ 4,38 por litro de gasolina e R$ 2,98 aproximadamente por litro de álcool. E então a nossa razão entre o preço do litro do álcool e o preço do litro da gasolina é de 2,979 dividido por 4,379, o que dá aproximadamente 0,68. Como essa razão 0,68 é menor do que 0,7, a nossa conclusão é que devemos abastecer o tanque com álcool.
No nosso terceiro exemplo, nós vamos discutir como preparar um suco a partir do concentrado. Eu tenho uma garrafa de suco concentrado que tem 500 mililitros, como indicado aqui no rótulo. Essa garrafa precisa ser misturada com água para que a bebida atinja a concentração correta de preparo. E para descobrir como eu misturo suco concentrado e água, eu leio aqui no rótulo que é preciso misturar 1 parte de suco com 3 partes de água, além de açúcar e gelo a gosto. Pois bem, eu já transportei essa ideia para a nossa tela. Eu tenho uma garrafa de suco concentrado com 500 mililitros e eu vou misturar esse suco com água na razão 1:3. E o que eu quero descobrir é quanto que eu tenho que adicionar de água aos 500 mililitros para produzir o suco na concentração adequada. A nossa razão da mistura, então, segundo o fabricante, é 1/3. Então, nós devemos pegar uma quantidade de suco e misturar com 3 quantidades de água. Se nós pegarmos, por exemplo, 500 mililitros de suco, nós podemos multiplicar a nossa razão por 500, tanto no numerador como no denominador, e assim nós obtemos 1 vezes 500 dá 500 mililitros e 3 vezes 500, 1.500 mililitros. Isso significa que a cada 500 mililitros de suco nós devemos adicionar 1.500 mililitros de água. Temos então 500 mililitros do suco concentrado mais 1.500 mililitros de água, o que dá um total de 2.000 mililitros de suco diluído, o que corresponde a 2 litros. Para converter mililitro em litro, movemos a vírgula 3 casas para a esquerda, 2.000 mililitros correspondem a 2 litros. Vamos discutir agora o que vem a ser taxa. Taxa também é um quociente entre dois números. A diferença entre taxa e razão, que é sutil, é só que normalmente a gente usa o termo taxa para representar um quociente no qual o denominador e o numerador têm grandezas diferentes, unidades de medidas diferentes. Vamos imaginar então um exemplo no qual nós desejemos calcular a densidade demográfica da cidade de São João do Meriti, que fica no estado do Rio de Janeiro. Essa cidade tem 35,216 km² de área e ela possuía em 2019, segundo a previsão do IBGE, 472.406 habitantes. E eu vou também tentar calcular a densidade demográfica da cidade de Japurá, que fica no Amazonas, que no mesmo ano tinha uma previsão de 2.755 habitantes, que eram distribuídos por 55.827,2 km². Muito bem, então, calculando a densidade demográfica de São João de Meriti, nós dividimos o número de habitantes da cidade pela área em quilômetros². Naturalmente, eu vou fazer essa divisão com o auxílio de uma calculadora e dividindo esse número de habitantes pela área, eu obtenho 13.415 habitantes por quilômetros² aproximadamente. Note então que dividimos habitantes, que é uma unidade de medida, por quilômetro², que é outra unidade de medida. Obtivemos assim habitantes por quilômetro², que é uma taxa também chamada de densidade demográfica. Fazendo o mesmo para a cidade de Japurá, nós vamos pegar 2.755 habitantes, dividir por 55.827,2 km², o que nos dá uma taxa de 0,049 habitantes por quilômetro², que é a densidade demográfica da cidade de Japurá. Observe, então, que a cidade de São João de Meriti é altamente povoada, enquanto Japurá tem uma densidade demográfica muito baixa. Vamos imaginar agora um segundo exemplo de taxas que envolve a transferência de dados de um arquivo. Vamos supor que o arquivo tenha 250 megabits e que a transferência tenha consumido 30 segundos. O download desse arquivo consumiu 30 segundos. E eu quero descobrir qual é essa taxa de download do arquivo. Para tanto, eu vou dividir o tamanho do arquivo, que corresponde a 250 megabits, pelo tempo consumido no download, que é 30 segundos. Fazendo essa divisão, nós obtemos
8,33 megabits por segundo, que vem a ser a taxa de download. Como nosso terceiro exemplo, vamos imaginar que tenhamos chegado a um supermercado e nos deparado com uma promoção de refrigerantes. Segundo essa promoção, 1,5 litro de refrigerante custa R$ 4,89. Esse é o preço da garrafa. E uma garrafa de 2 litros de refrigerante é vendida por R$ 6,78, e o que a gente precisa decidir é se vamos comprar garrafas de 2 litros ou se vamos comprar garrafas de 1,5 litro. Para tomar essa decisão, nós vamos calcular a taxa de reais por litro para a garrafa de 1,5 litro. Então, nós vamos dividir o custo da garrafa de 1,5 litro, que é R$ 4,89, pelo volume da garrafa, que é 1,5 litros, e isso nos dá, com o auxílio da calculadora, R$ 3,26 por litro. Esse é o custo de 1 litro comprado nessa garrafa. Se, por outro lado, dividirmos o custo da garrafa de 2 litros pelo volume, que é 2, nós obteremos R$ 3,39 por litro. Comparando esses dois preços, nós reparamos que o custo por litro da garrafa de 1,5 litro é menor do que o custo por litro da garrafa de 2 litros. Nesse caso, então, recomenda-se que se compre a garrafa de 1,5 litro, porque ela é a mais econômica.